Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui no podcast da Engenharia, podcast do CREA. E vou ter a honra aqui de conversar hoje, de saber um pouco da vida do nosso geólogo, o Amilcar, que além de falar da profissão, da geologia, vai falar um pouco da história de Rondônia, porque ele é um dos desbravadores. Chegou aqui em Rondônia, eu até estava conversando aqui um pouco com ele, quando ele chegou aqui eu não tinha nem nascido ainda. Então, sabe tudo de Rondônia, sabe tudo de geologia, e vai ser um papo bem interessante, bem legal, porque nós vamos poder falar da profissão e da história do nosso estado. Amigo, seja bem-vindo, pode te apresentar e vamos começar essa conversa. Bom dia também a todos. Bom dia, obrigado, Oliverardo, pela oportunidade que está oferecendo para a gente conversar um pouquinho com nós aqui no Pod Rondônia, o podcast da engenharia, pod do CREA Rondônia. E nós temos realmente um longo período aqui no Estado, contribuindo para o desenvolvimento do Estado na área de mineração, de geologia. E vai ser um prazer muito grande poder trocar experiências com vocês. Pois é, você estava falando agora há pouco, você chegou aqui em 72, né? Como é que foi essa... Você veio de onde? De que estado? Eu cheguei aqui em março de 72. E naquela época, eu lembro muito, porque na época existia a moda da calça boca de sino. Aí eu cheguei então com uma calça boca de sino, cabeludo e uma calça vermelha. Quer dizer, totalmente ao contrário do que hoje em dia eu sou, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Nós começamos o nosso trabalho. Bom, em 72, Rondônia tinha muitas carências ainda naquela época, né? Porto Velho Era também tinha território carência, federal né? ainda, né? Era Não território era nem federal. estado, né? E tinha umas carências grandes de comunicação, de atrativos para a cidade, de oportunidades. Mas nós estávamos, quando nós chegamos aqui, nós fomos a empresa que eu trabalhei, ela alugou 2 casas na rua Dom Pedro II, onde hoje tem umas lojas de colchões. Então, ali a gente trabalhava, não tinha ar-condicionado, era no ventilador. Então, a gente passou por umas experiências muito interessantes aqui em Rondônia, né? Rondônia estava saindo daquela fase muito ativa da garimpagem de casterita, né, que terminou em 70. Então, ainda estava se sentindo, tinha uns sintomas relacionados à parada da garimpagem de casterita, né? E aí, então, começamos a trabalhar na chamada Província Estanífera de Rondônia, né? Que Rondônia dependia muito da casterita daqueles anos de 70, né? Eu lembro que Rondônia, o meu pai, ele estudou geologia, né? Meu pai estudou geologia nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, meu pai contava muitas histórias da época e também como era rondoniense, né? Então, ele me contava muita história. E eu lembro das histórias que ele contava sobre a questão da casterita. Rondônia já chegou a ser o maior produtor de casterita do mundo, não é isso? Sim. O Estado dependia economicamente dessa atividade associada com a casterita, né? Que gerava muitos recursos de impostos. Então, o Estado tinha uma economia muito atrelada ao A trabalho produção da da casterita, casterita. né? É verdade. Trabalho da casterita. Mas, Belardo, deixa eu só comentar uma coisa. Por que é que eu escolhi geologia? Bom, geologia é uma atividade que começou em 1960, né? Começou em 60. Rondônia não tinha geólogo, então quem trabalhava, nem Rondônia nem o Brasil. Então quem trabalhava em geologia era naturalistas, geógrafos, mas os geógrafos começaram a trabalhar em 60, que começou com campanha de formação de geólogos, né? E aí, então, em 67, 64, 66, começou as escolas de geologia no país. Por que eu escolhi geologia? Eu lembro que na minha fase de adolescente, depois segundo grau, eu não sabia realmente o que era geologia, né? Mas eu tive 2 pessoas que influenciaram fortemente para eu escolher geologia. Foi uma professora no ensino médio e depois um profissional geólogo que era de Ibirubá, na minha cidade natal, e que era geólogo e trabalhava no Paraná. E aí, então, eu já tinha essa informação de geologia e fui conversar com ele
para saber o que era geologia. Eu não sabia, não tinha noção do que era geologia, né? Geologia era muito pouco divulgada naqueles anos 60, né? Você fez geologia em que local? Eu fiz geologia em Porto Alegre, na Universidade Federal de Porto Ah, Alegre, na Universidade Federal Federal. do Rio Grande do Sul. 4 anos lá, uma experiência. E o período meu de formação de geólogos coincidiu com o problema do golpe militar. Então, Porto Alegre, naquela época, era uma cidade que tinha que ter muito cuidado, porque era o período da Revolução Militar, né? Então, eu lembro muito bem que no primeiro ano eu fui a Porto Alegre, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e aí nós fomos seduzidos por estudantes mais avançados para participar de manifestações na rua. E aí nós vamos para o centro de Porto Alegre, e aí nesse centro de Porto Alegre foi feita a manifestação, e daí veio lá chama Brigada Militar, não é Polícia Militar, Brigada. E a Brigada então veio com cavalos para dispersar a manifestação. Eu lembro que foi um corre-corre, e eu corri, me escondi, graças a Deus não tive nada. Depois daquela manifestação, fiquei alheio a todas as manifestações, porque eu não queria colocar em risco o meu estudo, né, que meus pais estavam com dificuldade promovendo a minha formação. Então, dali em diante, eu me afastei de eventos associados a manifestações dos estudantes de geologia, né? Então, foi um período que eu comecei lá em Porto Alegre, 4 anos. E de Porto Alegre, então, estava sendo criado a CPRM, naqueles anos de 69, 70. Então, a CPRM estava se instalando, se implantando em diversos estados do Brasil. E a Amazônia tinha uma atração maior. Era a época do Rasta Médici, que falava o Brasil ame ou deixe. E aí se promoveu uma ocupação da Amazônia. Então a CPRM Porto Velho não tinha, era um estado pequeno, não era nem estado, era território, né? Era o território. Mas mesmo assim teve um escritório aqui da CPM instalado devido à casterita e devido a esse problema de ocupação da Amazônia. E aí, quando eu me formei, eu esperei um pouquinho, daí quando surgiu a oportunidade de trabalho, eu me inscrevi na CPRM e fui selecionado para trabalhar. Não havia concurso na época. E aí tinha os 2 locais que ainda tinham vagas, que era Porto Velho e Manaus. Mas aí Manaus não tinha acesso por estrada, era só avião. Porto Velho já tinha BR-364, não asfaltada. Aí eu escolhi Porto Velho para ficar. E de lá, então, 1972, março de 72, tu não tinha nem nascido ainda realmente. Aí de março de 72 até hoje, eu continuo aqui agora como cidadão rondoniense. Sim, na verdade, naquela época, vir para Rondônia era um desafio, né? Porque eu fico imaginando você sair de Porto Alegre em 72 e vir morar em Porto Velho. Praticamente aqui não devia ter nada, né? O aeroporto ainda era aqui no Caiari? Não, já era lá, mas já era lá no Belmonte? Bem precário. Mas você chegou aqui de avião? Cheguei de avião. Chegou de avião. O avião era o YS-11 Samurai. Eu lembro perfeitamente do avião ainda, era um turbo-hélice. Era um turbo-hélice. Passamos o dia inteiro da Varig, de São Paulo para cá. Naquela década, ainda os telefones ainda tinha não havia ainda o desenvolvimento pleno do telefone, então aqui nós quando íamos comunicar, o telefone era muito caro para comprar e tu tinha que entrar numa fila de espera de 2 a 3 anos. Então eu lembro que aos domingos ele ligava para meus pais lá no sul, e a gente ia ali na frente no lado da Unir, ali o prédio do Porto Velho Hotel. Ali tinha um posto da Teleron, acho que era Teleron, e ali a gente ficava numa fila esperando. Ia lá 2 horas, ficava até 5, 6 horas para conseguir. E quando chegava o horário, a nossa vez de telefonar, caía a ligação. Aí ficava sem perder. Energia, então, energia até meia-noite. Né? Foram momentos assim de provação, não, mas foi uma
uma experiência que eu, se tivesse que fazer novamente, eu enfrentaria novamente. Porque foi uma experiência de vida, né? A gente se forja ali como pessoa, como ser. Então a gente vai crescendo como ser humano, né? E aí, como é que foi as dificuldades que você encontrou quando você chegou aqui lá nos anos 70? Você vir lá de uma grande capital para morar em Porto Velho naquela época não devia ser fácil, né? Foi uma bela experiência, viu, Abelardo? Porque eu estudava em Porto Alegre, uma cidade relativamente grande, né? E aí vim para Porto Velho, mas Porto Velho não foi o final da história. O final da história foi quando a gente começou a trabalhar na mata. E aí imagina você morando numa cidade com Porto Alegre, ônibus, veículos, tudo, e aí para o interior da floresta amazônica, para andar com mochila nas costas, fazer caminhadas longas. Mas sabe, Abelardo, eu tinha no meu imaginário, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a Amazônia, porque naqueles anos 70 se falava muito na Amazônia, né? Se falava muito na Amazônia, na intenção de ocupar a Amazônia para evitar, na imagem, no imaginário dos militares, né? De ocupação por país vizinho, Por outros países, né? A Amazônia era de todo mundo. É. Então, eu aderi a esse sonho de conhecer a Amazônia. E aí, quando eu cheguei aqui, quando chegou a oportunidade de ir do interior da floresta, da mata, eu não vacilei um instante só sequer. Sabia que ia ser difícil de caminhada, né? Mas eu era novo, estava com energia plena, então enfrentei com bastante desenvoltura entrar na mata, né? E E vocês assim, adentravam, faziam aquelas pesquisas vai aquelas expedições mata dentro, pesquisando minério, pesquisando as. sim, você contou do teu pai, né? Teu pai que também fez essas O meu aventuras na pai floresta. fazia essas aventuras, Pois ele é. entrava na mata, ficava 3 meses dentro da mata com o Nós não pessoal ficávamos tanto tempo, né? procurando casterita. Nós não ficávamos tanto tempo, mas também foi assim. Eu lembro que a primeira etapa de campo que nós desenvolvemos aqui em Rondônia foi em Guajará-Mirim, como servindo de apoio, e nós entramos no rio Pacas Novos e Rio Ouro Preto. E nós fomos até as cabeceiras dos rios, né? E ali ficamos por quase 60 dias sem voltar. Mas a gente colocando mochila nas costas, caminhando, e não podia carregar muita coisa, né? Porque a jornada era E como é que extenuante, né? eram essas expedições? 60 dias na mata? O que vocês comiam? A Porque não gente, dava para levar alimento na mochila para. nós Vocês tínhamos caçavam, pescavam? Como é que era nós isso tínhamos aí? uma equipe de apoio que ia junto conosco, né? Então era um geólogo, 2 geólogos, o geólogo técnico de mineração e mais uma equipe de apoio. E a equipe de apoio então levava mantimentos, levava espingarda, mantimento básico, né? Não levava muita coisa, a gente contava muito com aquilo que a floresta ia nos fornecer, por exemplo, na caça, na pesca. Então, a proteína, que hoje em dia se fala muito em proteína, a proteína que nós tínhamos era da mata, animais da mata, caça e pesca. Então, era assim que a gente trabalhava. E eu lembro que numa expedição que eu fiz, também lá para o lado do Suruí, Cinta Largas, eu também andei na mata, lá passei 20 dias dentro da mata por aquelas áreas de perambulação indígena do Suruí, Cinta Larga. Eu lembro no nosso regresso, quando nós estávamos já retornando, o alimento acabou. E nós não tínhamos mais nem peixe, nem cartucho para caça. Nós passamos 2 dias lá na beira do rio Roosevelt, comendo aqueles lambarizinhos, comendo açaí, fruto do mato, castanha, porque não tinha mais comida. Então a gente passou por isso, passou por essas situações. Mas eu vejo isso tudo como um aprendizado, né? Um E naquela aprendizado, época você era jovem, tudo era jovem, aventura, né? disposto a enfrentar Era tudo, né? aventura, coisa. Mas tem muito geólogo, viu, Liberado, muito geólogo que não aguentou. Eu lembro que teve um geólogo também gaúcho, e ele veio trabalhar aqui depois que eu já estava, né? E aí ele foi comigo numa vez na mata, levando um violão. Levando um violão. Aí, enquanto estava na região plana, muito bem, levar o violão nas costas dava. Mas chegou um momento que tinha que subir uma serra ali para o lado de São Lourenço, Macisa, Serium Brás. Lá tem
umas encostas lá bem com um aclive bastante forte. E aí, quando eu olhou aquilo lá, eu subi com a mochila, ele desistiu. Eu digo, vou embora, não fico. E foi embora mesmo. Abandonou o serviço e veio embora. Pediu demissão e foi embora. Então, a pessoa precisava ter garra também, né? Garra para enfrentar essa situação, né? E eu tive a oportunidade de retornar para o Sul 2 vezes. 2 vezes eu tive chance de voltar para o Sul. Mas quando eu chegar transferido, o CPRM atuava no país inteiro. Então, em Porto Alegre também tinha uma representação da CPRM. E aí eu conheci um amigo meu lá e ele me ofereceu para mim voltar para Porto Alegre. Mas na hora de bater o martelo, eu já tinha tomado água do Madeira, né? Então, eu digo, não, meu lugar é aqui que eu vou ficar. E não aceitei a proposta de transferência, né? Eu achei, para mim foi muito bom, porque eu aqui desenvolvia toda a minha carreira profissional, uma cadeia de amigos, né? Consegui contribuir para o CREA, para a Associação dos Geólogos também. Então, eu não posso dizer que foi em vão tudo isso que eu fiz, né? E você comentou há pouco que teu pai fez uma pesquisa no Rio Candeias, só que em vez de ir lá do lado do Bom Futuro, ele foi para o outro lado. Nós tivemos também no primeiro trabalho de proscrição que nós fizemos, chamado Projeto Noroeste de Rondônia, nós atuamos no Candeias também, ficamos muito tempo lá em Campo Novo, acampamento. E aí, em uma das nossas expedições, a gente foi em direção do Igarapé Santa Cruz. E nós cruzamos o Santa Cruz, e do Santa Cruz cruzamos para o Candeias. Então, fizemos umas caminhadas. E ali a gente encontrou vários locais com casterita, né? Isso nos anos 70. Alguns anos depois, e depois esse projeto constou essas descobertas da ocorrência mineral de casterita, e alguns anos depois estourou Bom Futuro. Bom Futuro. Não sei se nós contribuímos com a descoberta de Bom Futuro, mas nós identificamos a casterita naqueles igarapés lá da bacia do Santa Cruz, né? A casterita. E hoje já foi uma das regiões mais ricas e produtoras de casterita aqui no estado de Rondônia, né? Hoje o pessoal ainda explora casterita? Explora, sim, ainda explora. Ainda tem umas frentes de casterita, né? Tem a cooperativa garimpeira lá no São Lourenço, Macisa. Tem uma atividade, de certa forma, hoje em dia não é mais nem garimpo, já é uma atividade empresarial em Bom Futuro, né? Mas não de empresas, de cooperativas garimpeiras. E ainda tem uma outra atividade mineira. Por exemplo, lá em Santa Bárbara, talvez lá em Oriente Novo. Então, ainda existe a produção de casterita. Ainda é importante para o Estado a casterita, né? Ainda existe essa exploração. O que acontece é que com a tecnologia dos materiais, a casterita ela teve uma desvalorização, né? Ela deixou de ter aquela importância que tinha nos anos 70, anos 80, né? Eu lembro que, na verdade, a casterita ela produz o estânio, que fazia o revestimento daquelas latas, de tudo que a gente comprava enlatado. Soldas, tudo, né? Soldas e tudo mais. Hoje em dia, praticamente, não se utiliza mais esses enlatados, né? Então, deve ter dado uma queda na questão da valorização da indústria, né? Mas nesses anos todos aí de geologia, o que para ti foi assim mais gratificante? O que você acha que foi uma realização profissional que você pode considerar como uma realização profissional nesses anos da geologia? Sim, eu tenho 2 ou 3 projetos que eu trabalhei que eu considero projetos muito importantes da minha carreira profissional. Um projeto que foi o projeto... eu trabalhei no projeto Sudeste, lá na região Sudeste do estado também. Trabalhei no Noroeste aqui e também trabalhei na região Central do estado. Mas o projeto que eu consegui desenvolver e com importância foi o projeto Porto Velho Abunã. Porto Velho Abunã foram 4 folhas mapeadas nos anos 80, e que trouxe uma contribuição muito grande, porque dentro dessas áreas tinha várias frentes de lavra
profissional de empresas, né, não garimpeiras, e houve uma contribuição muito grande nossa. Depois disso, teve o projeto Província Estanífera, onde eu trabalhei com um geólogo chamado Carlos Isota, que era professor da USP, e veio para cá trabalhar uns anos. E aí, então, foi feito estudo de toda a província estanífera de Rondônia, todas as frentes de lavra, pesquisa, e aí também fizemos mapeamento de áreas que estavam próximas, mas que ainda não tinham sido identificadas como promissoras. Então, foi um projeto também que teve uma aceitação muito grande, e até hoje ele é usado ainda para pesquisar. Depois eu teve um projeto de zoneamento ecológico e econômico na região fronteiriça Brasília e Bolívia, desde o Acre até o Alto Guaporé, que também trabalhamos com profissionais geólogos bolivianos, e foi um projeto, na época, financiado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, foi um projeto também, vamos dizer, multiprofissional, não era só geologia, também tinha outras áreas do conhecimento técnico, geomorfologia, solos, recursos minerais. Então, esse também foi um projeto marcante e que eu tive a honra de chefiar o projeto aqui no âmbito do Estado. Esse projeto de zoneamento foi feito em todas as fronteiras brasileiras da Amazônia, no Acre, na Colômbia, no Acre, Bolívia, Colômbia, Peru e depois lá em cima Venezuela e as Guianas. Então foi um projeto muito importante, financiado pela OEA. E mais recentemente, então já depois nos anos 92 a 96, eu fui cedido para o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia, na época o ministro era César Caos, e aí então houve uma reestruturação do setor mineral, e aí foram criadas delegacias. Em cada estado tinha uma delegacia do Ministério de Minas e Energias. Então, como eu tive uma experiência muito grande na atividade garimpeira do Madeira, eu chefiei o projeto ali também, naqueles momentos bem cruciais da exploração garimpeira no Madeira, dos anos 79 até 82, 83. Então, eu tive um desempenho muito bom, e aí então o Ministério de Minas e Energia me convidou para eu assumir a delegacia do Ministério de Minas e Energia nos estados de Rondônia e Acre. Então, eu assumi e passei 4 anos lá cedido pela CPRM. Quando eu voltei para a CPRM em 96, daí eu a CPRM estava com uma outra linha de atividade e produção, que era chamada gestão territorial. Então, como eu tinha conhecimento vamos dizer, já tinha conhecimento não só da geologia, mas com outras áreas de conhecimento associadas à geologia, aí então eu fui trabalhar em gestão territorial. Aí deixei o mapeamento geológico de lado, né? Aí fui trabalhar vamos dizer, no aproveitamento da informação geológica para a comunidade. Então, era um projeto interessante que era chamado Geodiversidade. Então, esse projeto de diversidade foi feito primeiro a nível do país inteiro, numa escala maior. Depois, então, foi feito Geodiversidade dos estados. E aí eu tive a oportunidade de desenvolver o estado de Rondônia e, posteriormente, o estado do Acre. E isso me deu, então, um conhecimento muito grande dos 2 estados, porque a gente tinha que percorrer o estado inteiro, né? E era um projeto assim, com uma visão diferenciada, propiciando informações, subsídios para a administração pública e também para a área privada. Então, esse projeto também teve um alcance muito grande, e que permeava não só a geologia, permeava o solo, permeava as formas de relevo, permeava os recursos hídricos. Então, era um projeto mais abrangente. E no final, todos esses recursos que eram coletados durante o trabalho de campo, eles eram agrupados e formavam um mapa de gestão territorial, um mapa de geodiversidade, que trazia informações aí. Tanto é verdade que a legenda desse mapa era enorme, né? Porque tinha muita informação. Foi uma experiência muito grande para conhecer os 2 estados plenamente e praticamente todo o estado e seus municípios. Uma bela experiência esse projeto. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, a gente tem
Rondônia tem poucos geólogos, né? Eu não sei por qual motivo surgiu tanta faculdade, surgiu faculdade de engenharia, faculdade de todo tipo, e Rondônia não tem faculdade de geologia, né? Eu acho que nenhuma faculdade no estado de Rondônia lançou o curso de geologia. E um curso tão importante e tão interessante, porque o estudo da geologia ele deveria despertar mais interesse entre a juventude, entre os acadêmicos, né? E aí, com essa falta de geólogos na região, isso não acabava sobrecarregando vocês? Porque aí vocês eram poucos, né? Sim. Eram poucos, acabavam ficando sobrecarregados ali É, das demandas que existiam, né? tanto é verdade que durante o período que eu respondi pela unidade da CPRM aqui, a Residência Porto Velho, além de ser o responsável administrativamente da empresa, eu também continuava executando projetos em campo, porque nós éramos poucos. E aí, curso de geologia na Amazônia, nós estamos cercados por 3 estados que têm curso de geologia. O Mato Grosso tem curso de geologia em Cuiabá, o Amazonas também tem, e em Roraima também tem curso de geologia. Em Rondônia, teve um momento que a Universidade Federal me chamou um outro professor geólogo também da Unir, e na época o reitor era o N. Glória, que era geólogo. Então nós desenvolvemos estudos para tentar implantar geologia aqui no estado. Mas os estudos não revelaram, não foram muito favoráveis, então aquele sonho de implantar um curso de geologia aqui em Rondônia não foi adiante. Uma pena, né? Mas É uma e pena. hoje em dia nós Seria temos. bem interessante. E hoje em dia, Belardo, a CPRM sempre foi a casa do geólogo. A CPRM já teve mais de 20 geólogos. Hoje em dia o número dela é inferior a 5 geólogos. Então nós não temos muito poucos geólogos aqui no estado pela CPRM, pela empresa que eu trabalhei, né? Ela realizou recentemente, de novembro, dezembro, um concurso público e está se esperando que ela designe profissionais geólogos aqui para a residência Porto Velho, para poder novamente ter uma maior representação aqui no estado e poder desenvolver mais projetos, né? Uma pena, realmente. Mas eu acho que seria bem legal se na Unis tivesse o curso de geologia, né? Porque ainda mais que a nossa região ela é carente de todas as profissões, né? De conhecimento técnico, né? E aí também, geralmente, o pessoal que se forma lá nos grandes estados, eles querem vir para cá, eles querem ficar por lá, né? Sim. Então seria bem interessante. Eu sou muito amigo do João Alberto, geólogo. O geólogo, sim. Deve ser teu amigo também, Ele que vocês trabalhou são na da CPRM mesma também. época, né? Trabalhou conosco. Eu tive uma experiência bem legal com ele uma vez. A gente foi fazer um trabalho lá no Baixo Madeira, já lá perto de Humaitá, como é que é o nome daquela localização ali? Eu acho que é a última daqui para lá. Já lá próximo da saída ali do rio, do rio que vai para Ji-Paraná, né? E a gente foi de barco daqui para lá, de lancha. A gente saiu do Candeias, desceu o Candeias, pegou o Jamari, saiu no Madeira e subiu o Madeira. Então, foi uma viagem bem interessante, porque ele foi me dando uma aula de geologia durante todo o caminho, né? Mostrando a questão das mudanças ali de solo, da região, do tipo de solo. E foi uma experiência bem legal que eu tive naquela viagem. O João Alberto, eu tenho assim, umas passagens interessantes com o João Alberto, porque nós trabalhamos juntos, inclusive em campo. Eu lembro uma vez, não sei se ele vai ouvir, mas ele deve lembrar, uma vez nós estávamos com mochila nas costas, todos nós, e aí chegou um igapó, e esse igapó tinha que passar, era profundo, 1 metro, mais 1 metro, e esse igapó era profundo, e tinha uma canoazinha de seringueiro, aquelas canoas que Só cabia rolam, que rolam, né? Que rolam. E aí eu estava para trás e cheguei depois, que estava olhando uma amostra de rocha e fui para trás. E o João Alberto já tinha cruzado esse igapó. E aí ele estava sentado lá esperando. E aí tinha um auxiliar de campo nosso que estava me esperando, né? E aí eu entrei nessa canoa roladeira e aí o auxiliar de campo estava remando. E lá pelo meio do igapó,
eram uns 10 metros assim, de extensão, pelo meio do igarapé, a pirogazinha começou a balançar. Ah, Começou a balançar e era por causa desse auxiliar de campo que começou a mexer e ela começou a rolar, até que eu não consegui resistir, caí na água. Caí na água. Aí o João Alberto lá do outro lado ficava rindo. Era ele que tinha, ele tinha dito pro cara auxiliar te de campo derrubar. fazer de derrubar, viu? Então eu não esqueço essa passagem com o João Alberto, mas eu tenho muito carinho pelo João Alberto, foi um dos primeiros geólogos com quem eu trabalhei, ele já tinha experiência aqui, né? Trabalhamos, jogamos muito futebol juntos, então é uma lembrança que eu guardo dele, muito favorável dele, né? É. Calama, eu lembrei agora. A Calama, gente saiu do Calama. Candeias até Calama de lancha, né? E a gente foi. Pô, foi uma viagem muito interessante. Inclusive, é, tem uma parte da história que pouca gente conhece aqui, é aquele canal que tem ligando o Candeias ao. Aliança, É o Canal da Candeias Aliança. ao Madeira, né? Que É. o pessoal chama de lá a Vala. Agora foi construída uma ponte lá Uhum. e o pessoal fala lá na ponte da Vala, né? E Isso. ali é uma história que se fosse nos dias de hoje o cara estaria preso, né? Porque segundo as histórias lá foi aberto na base da dinamite e Sim, da explodiu. picareta, né? É. Os seringueiros lá, Uhum. era o doutor Martins, né? Diz que ele queria diminuir a distância para descer a borracha e para ele não ter que ir até São Carlos e voltar subindo Madeira. Sim. E aí abriram aquele canal na base da picareta para passar a borracha ali Sim, e ali eles utilizar o ganhavam um canal. dia de viagem, né? Sim. E a gente passou lá nesse canal nesse dia da viagem, a gente Aham. passou por lá, né? E aí o meu pai já tinha me contado essa história, o João Alberto também falou sobre aquilo lá, e eu digo, rapaz, nos dias de hoje, se o cara abrisse um canal desse aqui na base da É. picareta, o Não meio ia. ambiente É, levava ele pegava. preso, né? É. Existia já um pequeno curso lá naquele local, né? Um pequeno igarapézinho. Então eles Eles aproveitaram aquele só canal ampliaram, né? para diminuir a distância que eles tinham que escavar, né? E abrir. Mas é realmente uma É, peripécia danada fazer uma abertura dessa, né? é verdade. Vamos dizer, nós temos aqui o Madeira, todos esses rios da Amazônia, principalmente aqueles rios de água branca, eles têm uma dinâmica fluvial muito intensa, muito forte. Então, eles estão sempre meandrando, criando meandros abandonados e tal, principalmente a jusante de Porto Velho. E eu lembro que lá uma experiência que eu passei também lá no rio Purus, no Acre, e aí então lá no Purus, então eu consegui visualizar uma ruptura do canal do rio Purus, abrindo um novo canal para tirar uma curva do rio, né? E então ficou sendo um meandro abandonado. Então eu praticamente assisti essa ruptura do rio Purus e do meandro dele, né? Então isso é muito comum nesses rios de água branca aqui, que tem muito material em suspensão. Então o processo erosivo é mais intenso, né? Mais intenso e faz essa modificação do traçado dos rios, né? Ali, por exemplo, em Jaci-Paraná, antes do barramento de Santo Antônio, você tinha o canal do Rio Candeias, do Jaci-Paraná, ele tinha um traçado. Aí depois, uns anos depois, o traçado dele, houve um desbarrancamento de mais de 100 metros do rio, e o rio Jaci, então, passou a ter uma outra foz. E aquele pedaço que ficou para trás se tornou um meandro abandonado, né? Então, isso é muito comum aqui nesse rio da Amazônia, né? Muito comum. E isso faz parte também do nosso estudo, porque é um processo de erosão intensa, né, do canal do rio, né? Criando essas condições de modificação do traçado dos rios, né? Quem é pescador sabe muito bem disso, né? É Que o rio verdade. hoje meandra por aqui, a banha está ali, né? Mas a gente. Quem está aqui em Rondônia há muito tempo tem muita coisa para contar, né? Tem muitas Sim, histórias, experiências, muita coisa. E foi bem legal esse nosso bate-papo hoje, a gente poder falar não só da geologia,
mas falar também da história, das aventuras, das dificuldades de quem chegou aqui naquela época, né? Porque hoje é fácil, hoje você chega de avião, você tem todo o conforto, tem internet, tem tudo. Agora, os desbravadores que vieram para cá naquela época e que fizeram esse estado ser grande como ele é hoje, né? Então, poxa, foi um prazer enorme poder bater esse papo aqui contigo. E o nosso tempo está chegando ao fim. Se você quiser concluir aí, você pode concluir contando aí alguma situação para eu quero fazer um convite, Abelardo. Eu quero fazer um convite ao CREA, aos representantes do CREA. No dia 23 de abril agora, a Universidade Federal de Rondônia ela vai me conceder o título de doutor honoris causa, ali no prédio da Unicentro, às 14 horas. Então, eu gostaria muito ficar muito feliz se representantes do CREA estivessem lá, porque a minha trajetória profissional também está muito ligada ao CREA, né? Eu fui conselheiro por vários mandatos, né? Acho que 24 anos eu fui conselheiro em vários períodos, né? Então, o CREA faz parte também da minha história profissional, né? E agora o CREA também me concedeu a oportunidade de ser laureado pelo CONF, então eu tenho um débito, uma gratidão muito grande para o CREA e para todos os presidentes, conselheiros com quem eu trabalhei. Então o CREA faz parte da minha história profissional, né? Ah, sim, então, com certeza. Isso aí, para a gente, vai ser uma honra poder estar lá nesse evento, já que você vai receber essa homenagem, né? Eu acho que vai ser muito importante. E com certeza o CREA vai estar lá junto. Então, convidar aí os conselheiros, quem puder participar, né, para que a gente transforme esse aí num dia bem legal de homenagem. E aí a gente vai encerrando aqui. Eu quero convidar novamente todos os profissionais do CREA, todos os profissionais da engenharia, para que participem das eleições, né? Eu estou aqui interino, vou ficar esses 3 meses aí que o nosso presidente Edson Rigori está afastado, ele está concorrendo à reeleição e dia 3 de julho é a eleição do CREA. Então, a gente quer contar com a presença de todos para que a gente tenha uma eleição bem participativa, né? E aí eu quero deixar meu abraço a todos os profissionais, todo mundo que estiver aí assistindo o nosso podcast. Um abraço, amigo. Foi um prazer poder estar aqui Obrigado contigo. pela oportunidade.